Bom, queridos, boa noite. Alegria, podermos estar mais uma vez aqui reunidos para adorar, louvar o nome do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, aproveitar que estamos de pé ainda. Efésios 4, versículos de 17 a 24. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens em Efésios. Para aqueles que não sabiam, o pastor Cristiano está em viagem, está nos Estados Unidos, participando de uma capacitação, um projeto chamado 9 Marcas, e se você puder também orar por ele, para que seja um tempo proveitoso. Estou vendo ali a Aline, nosso irmão Júnior, amados, estão lá em Brasília, estão aqui nos visitando. Vi o Mateuzinho, o primeiro que eu vi foi o Mateuzinho, alegria tê-los conosco. Efésios 4, Mateus é o filho da Aline do Júnior. Efésios 4, 17 a 24. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós te suplicamos, Deus, que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra possa tocar, Deus, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa dar-nos, Deus, discernimento para apreender tudo o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Deus Santo, nós te suplicamos, Jesus, que o Senhor possa aquietar nossa alma, aquietar o nosso coração, Deus, que seja tempo de ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te clamamos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Então, dando continuidade, aquilo que Paulo vinha tratando em Efésios, nessa porção na qual nós vamos meditar hoje, então ele fala para aqueles cristãos, para aquela igreja, que abandonassem a prática dos gentios, que não vivessem mais como gentios. E é importante nós pensarmos que Paulo aqui ele está ressignificando aquilo que era dito por gentio, que antes o gentio era chamado de gentio ao não-judeu, aquele que não pertencia ao povo judeu, que não pertencia a Israel. Só que Paulo aqui ele já está considerando que aqueles que estão aliançados com o Senhor não são mais somente aqueles que não pertencem ao povo judeu, que não pertencem a Israel, mas aqueles que não receberam ainda o Evangelho. Só que se Paulo ele tivesse simplesmente preconizando uma regra de conduta, tivesse falando não façam isso e façam aquilo, para simplesmente que a gente aprendesse, para que aquela igreja aprendesse um conjunto de regras e vivesse de acordo com elas, isso seria algo que qualquer pessoa poderia fazer a partir de apreensão intelectual, a partir de um entendimento de um conjunto de regras. Isso seria legalismo, viver de acordo com um conjunto de regras tão somente. Então, para que a gente possa pensar, criar uma base para que a gente possa ler e meditar sobre esse texto, eu gostaria de ler um pequeno textozinho que está numa pregação de um pastor escocês. É um texto muito conhecido, chamado Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Eu não sei quantos aqui já ouviram, mas ele diz o seguinte, esse pequeno trechozinho que eu separei:
A melhor maneira de expulsar uma afeição impura é admitir uma outra. É o amor pelo que é santo, justo e bom, que expele o amor pelo que é mundano, mau e profano em nosso ser. Então, esse pastor escocês, ele fala sobre o poder expulsivo de uma nova afeição para apresentar a realidade da nova criatura. Não é simplesmente que nós aprendemos um conjunto de regras, mas é a ideia de se apaixonar por uma outra coisa muito melhor que faz com que tudo isso seja automaticamente expulso do nosso coração. Ao longo dessa pregação, ele fala, por exemplo, da juventude, né, que os jovens, né, uma grande tentação dos jovens é se entregar ao prazer, né, porque o grande impulso da juventude, à medida que vai ficando mais velho, é a paixão pelo dinheiro, depois pela fama, pelo poder. Então, à medida que a gente vai caminhando na vida, né, existem tentações diferentes que tentam aprisionar o nosso coração. E ele fala que uma paixão melhor, um amor maior, para poder expulsar todas essas paixões falsas e equivocadas, é uma paixão pelo Cristo, pelo amante das nossas almas, pelo nosso Salvador. Então, que a gente possa caminhar na meditação desse texto, não entendendo que Paulo aqui está preconizando um conjunto de regras, mas ele está nos convidando a cada vez mais nos apaixonarmos pelo Senhor. Então, aqui nesse texto, quando ele diz, não vivam mais como os gentios, né, a partir do versículo 17, ele fala, não vivam mais como os gentios, e um pouquinho mais à frente, no versículo 18, ele fala que eles estão, vê que nessa versão que a gente acaba memorizando em outra versão, quando a gente lê outra versão, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão e por causa do endurecimento do seu coração. Então, andar como gentios, e esses estão com o coração endurecidos, né? Eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre isso inicialmente. Então, andar como gentios, eu creio que todos entendem que não é simplesmente o fato de caminhar. Então, a gente entende isso, mas é importante que a gente medite acerca disso. Andar como gentios não é simplesmente a forma como nós andamos pela rua, como nós caminhamos, mas a forma como nós conduzimos a nossa existência, como nós tomamos as nossas decisões, o que pauta as nossas atitudes, o que faz com que nós ajamos da forma como nós agimos. Qual é o pressuposto, o que nos impulsiona? Qual é o combustível, né, da nossa forma de viver? O que está por trás das decisões que tomamos? Então, isso significa o que Paulo está dizendo quando ele diz, não andem mais como gentios, não conduzam as suas vidas mais como gentios, não ajam mais como aqueles que não foram presenteados, que foram alcançados pela mesma graça que vocês foram. Por quê? Porque essas pessoas apresentam o seu coração endurecido. Obviamente, também falar de endurecimento de coração não é uma referência, né, ao órgão, né, não é uma referência ao músculo, né, o coração, mas está falando sobre a sede das nossas emoções. Então, não é que essas pessoas, elas voluntariamente se tornaram endurecidas, elas não escolheram ser assim, elas são assim por conta do pecado. Então, não se trata de tornar-se assim, mas de sair dessa condição. Então, a igreja, aqueles que foram alcançados por Cristo, eles contam com algo, com um benefício, com um tesouro que estas pessoas ainda não contam. Ter o coração endurecido é ter o coração indiferente a todas as excelências do Evangelho. Então, é importante nós pensarmos o que significa isso, o que significa a gente ter o coração endurecido. Em alguns textos, em algumas passagens das Escrituras, falam sobre ter um coração de pedra, ter um coração refratário à vontade de Deus, ter um coração impermeável às coisas que o Evangelho fala, ter um coração indiferente àquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi de um colega que estava fazendo um curso preparatório para concurso, que o professor brincou com a história de que Deus, ele não, obviamente o professor não era cristão, e ele brincou com a história de que Deus teria mentido quando disse para Adão e Eva que se comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. E ele fala assim, obviamente eles não morreram. A questão é, a pessoa que consegue caminhar por esse mundo, olhar para todas as coisas criadas, olhar para o nascer do sol,
olhar para a exuberância da natureza, olhar para quem nós somos, né, para a complexidade de quem nós somos. Nossos dentes, né, que têm uma anatomia que favorece a mastigação, que empurra, né, o alimento para dentro da nossa boca, as enzimas que atuam na saliva, que já começam a digestão, enfim, essa complexidade toda do nosso corpo, e a gente pensar tudo isso e achar que tudo isso é obra do acaso. Então, uma pessoa que é capaz de olhar para tudo isso e achar que tudo isso é um encontro entre o nada e o acaso, que tudo isso foi construído de forma aleatória, é uma pessoa que encontra-se com um coração verdadeiramente endurecido. É uma pessoa que consegue olhar para o universo intencional e não perceber intencionalidade. É o cientista que busca na natureza explicação, regras, leis que definam a natureza, mas, no entanto, crê que essas mesmas leis, elas foram estabelecidas sozinhas, não existe um autor para essas leis. Coração endurecido. Acreditar que as leis se estabeleceram por si só. Existe uma demanda racional para a existência, né, de um Criador. Então, Paulo, ele chama esse tipo de pensamento, essa disposição do coração, como sendo fútil. Algumas traduções ele apresenta como sendo inútil. São pessoas que conseguem conduzir a sua própria existência, desconsiderando o cuidado de um Criador, a bondade de um Criador. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, e a gente percebe que aqueles que estão afastados do amor de Deus, aqueles que não têm apesar de estarem afastados do coração de Deus, não têm uma rigidez moral, tem uma tendência a mergulhar de forma ainda mais desenfreada para esse afastamento, coisificando pessoas, personificando coisas, não conseguindo guardar pactos. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente olha para a forma como as coisas estão pautadas, a gente percebe, né, algum tempo atrás, a forma como os relacionamentos se davam. Hoje, há pouco tempo, eu estava conversando com um amigo e falando sobre o desafio, né, de filhos que entram na adolescência, na juventude, a forma como os relacionamentos são frívolos, né, são rasos, a capacidade de você se relacionar com outro ser para você extrair prazer dele e desconsiderar que você está cativando afetos, que você está cultivando, né, naquela pessoa, pode estar cultivando naquela pessoa emoções. Conduzir sua vida como gentio. Atentar contra o casamento de uma outra pessoa. Não ser cauteloso na forma como se dirige aos seus filhos. Não ser cuidadoso na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, né, zelando pelas emoções, pela autoestima. Conduzir a vida como gentio, como pessoas que não olham para o seu semelhante e entendem que ali está manifesta a imagem e semelhança de um Criador. Olharmos para tudo quanto foi criado e não perceber excelência, não cultivar encanto. Tudo isso aponta para o endurecimento do coração. Aponta para aquelas pessoas que conseguem caminhar por essa terra sem que, contudo, seus sentimentos, seus afetos, a forma como lê a existência, esteja de alguma forma sensível à mão desse Criador. Então, Paulo diz que tudo isso é caminhar de acordo, né, com um pensamento fútil, inútil, um pensamento que não consegue ver encanto na existência, não consegue perceber encanto na existência. É extremamente triste a gente passar por essa vida e conduzir a nossa existência não diferente de animais que não se dão conta de si mesmos, que não pensam em quem são, não conseguem contemplar tudo que existe, não conseguem contemplar a complexidade da sua própria vida, não conseguem ver o cuidado de Deus ao te abençoar com amizades sinceras, pessoas que zelam por você, pessoas que dedicam afetos à tua vida, pessoas que cuidam da tua história.
O simples fato de nós termos nascido numa família que, por vezes, nos faz, né, talvez não seja a experiência de todos, mas que faz com que a gente seja alvo do cuidado do pai, do cuidado com a mãe, do cuidado da mãe. Como a irmã Maria Fernanda falou algum tempo atrás, a experiência de estar em Moçambique e se dar conta de que ter água encanada e esgoto é uma bênção. Só quando a gente está em situação drástica, assim, que a gente começa a atentar para aquilo que nos parece ordinário. Nós temos uma cama para deitar, nós podemos nos levantar, sentar à mesa, ter o que comer, poder ter um quarto para dormir, talvez ter um aparelho de ar-condicionado que faz com que a temperatura se torne mais agradável para poder embalar o nosso sono. Então, por vezes, a gente se relaciona com todas essas coisas como se tudo isso fosse muito comum, muito ordinário, né? Fosse coisa pequena. Então, não atentar para essas coisas, não atentar para a complexidade da vida, significa ter um coração endurecido. Andar conforme os gentios. Não atentar para o fato de que houve um dia em que nós fomos alvo de um amor que nós não merecíamos. Ter o ouvido surdo para não ouvir a voz de um Senhor que amorosamente nos concede o pão de cada dia e diz: meu filho, isso aqui é seu, coma e viva. Conduzir a vida como gentios. É impressionante, porque conforme eu falei, quando a gente lê o texto e diz, ok, Paulo está dizendo não andar como gentios, eu sei que ele está dizendo que é para não viver como se fosse, mas é importante nós pensarmos que trata-se de conduzir a própria vida. Então, quando nós pensamos sobre isso, que trata-se de conduzir a nossa vida, a disposição que nós temos diante da existência, a forma como nós nos levantamos, a forma como nós falamos com nossos filhos, nós falamos um pouquinho hoje sobre isso no capítulo 1. Trata-se de um óculos que abarca toda a nossa vida, toda a forma como nós nos relacionamos com tudo que está ao nosso redor. Paulo diz, não andem como gentios. Se ele está falando isso para uma igreja, se ele está falando isso para cristãos, é importante que nós estejamos atentos em relação a isso, porque trata-se de um risco que cada um de nós pode incorrer. Apesar de nós termos anos de igreja, apesar de nós frequentarmos a escola bíblica dominical, apesar de, por vezes, nós termos feito seminário, apesar de nós lermos livros cristãos, nós seguirmos canais cristãos no YouTube, no Twitter, no Instagram, apesar de nós fazermos tudo isso, cristãos podem incorrer no risco, no erro, de andar como gentios. Às vezes o desespero que nos assola a alma, quando a gente percebe que a adversidade bateu à nossa porta, quando a gente se dá conta que a enfermidade visitou a nossa família, quando a gente se dá conta que às vezes a realidade financeira não está de acordo como nós gostaríamos que estivesse, quando nós experimentamos problemas de relacionamento dentro da nossa casa, quando a nossa aliança com o nosso cônjuge sofre um abalo. Então, quando nós olhamos para todas essas coisas e esquecemos que nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos um advogado diante do Pai, nós temos um consolador, nós temos um refúgio bem presente na angústia, desconsiderar todas essas coisas significa andar como um gentio. Nós estamos esquecendo de coisas que nós podemos contar, estamos esquecendo de cuidados que estão sobre a nossa vida, estamos esquecendo da provisão que repousa sobre a nossa história, estamos esquecendo que existe um Senhor que está conduzindo a nossa vida e que ela não está entregue ao acaso. Então Paulo diz, não andem como gentios. Não andem como gentios, porque esses estão entregues à futilidade do seu pensamento. Obviamente,
o alerta de Paulo, ele se concentra muito mais numa vida desenfreada de entrega ao pecado. Contudo, de desconsiderar o cuidado de um Deus Pai, de um Deus cuidador, de um Deus que entregou o seu próprio Filho na cruz por cada um de nós, a fim de que nós pudéssemos ser salvos, a fim de que nós pudéssemos ser chamados de filhos. Desconsiderar tudo isso significa viver como um gentio, significa viver como aqueles que não entenderam que estão aliançados com Deus, que estão aliançados com o Pai. É importante nós pensarmos tudo isso, porque quando a gente olha para a própria cultura de autoajuda, hoje também eu estava conversando com algum irmão sobre isso, esse sentimento, essa disposição de rebeldia contra o Senhor, contra a ideia de um soberano, de um Salvador, de um Deus que é todo-poderoso, tudo isso, esse contexto de rebeldia, é o pano de fundo que faz com que floresça a cultura de autoajuda. A cultura de autoajuda nada mais é do que isso. Há algum tempo atrás, eu estava assistindo um programa em que falava sobre dieta, né, sobre perder peso. E era interessante que a pessoa que ia falando sobre a dinâmica que ele propunha para a perda de peso, ele falava assim, não, o meu programa está pautado em que a pessoa defina quanto ela quer perder de peso, o quanto ela quer comer, o quanto ela quer fazer, enfim. Então, quando ele fica fazendo tudo isso o tempo inteiro, ele está dizendo, não, é a pessoa que define, é o eu que escolhe. Então, por trás disso, está presente essa cultura de autoajuda. Porque, no fundo, o que nós temos é o desejo de ter o controle em nossas mãos. Nós queremos sentar no trono da nossa vida, no trono da nossa história. Então, quando eu digo, eu quero definir quanto de peso eu vou perder, o quanto eu vou comer, o que eu vou fazer, então, eu estou dizendo assim, eu quero estar no controle da história. Então, esse é o combustível, esse é o adubo para a cultura de autoajuda. É esse coração rebelde, refratário à ideia de um Senhor. Rebelde à ideia de um Senhor. Então, pensar sobre isso faz com que a gente entenda que andar como gentio é muito mais do que simplesmente se entregar a pecados escandalosos. Significa ignorar a existência de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que está cuidando da gente. No versículo 19, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, tendo perdido toda a sensibilidade, lendo todo o versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Então, perderam, tendo perdido toda a sensibilidade. Calvino, ele fala uma coisa interessante, ele diz que o momento em que Deus entrega ao homem a sua própria maldade, ele chama isso de o endurecimento judicial de Deus. É Deus simplesmente tirar a capacidade de se arrepender. Hoje, a gente está celebrando o Dia da Mulher, aproveitar para parabenizar todas as mulheres da nossa igreja. É interessante essa coisa da sensibilidade vinculada à natureza feminina. Há um tempo atrás eu estava vendo, de vez em quando eu uso o Facebook para poder ver os aniversários, eu uso meio como caixa de e-mail, para ver aniversário e para poder, quando alguém manda algum recado pelo Facebook. Mas, há algum tempo atrás, eu lembro que eu estava correndo assim a página do Facebook e vi uma foto da Juliana, com Alain e com Caleb. Aí a Juliana falando assim, eu amo o meu mundo azul, fazia barra paralela, aí o Alain todo suado de malhar, e tal. Aí eu falei, que bacana, A Alain está discipulando, daqui a um tempo a gente vai ter um armário, vai ter uma cômodazinha aqui, o Caleb daqui a pouco está fazendo barra também, paralela. Eu pensando, é legal essa coisa, da vida de menino e tal, e eu pensando na minha própria história. Lá em casa eu sou o único homem, sou eu, minha esposa e 2 filhas. E é muito interessante, porque essa coisa da diferença. Lá em casa, o tempo todo eu sou sobre o escrutínio do olhar feminino. As minhas filhas, elas não perguntam uma coisa, eu respondo e acaba. Elas vão perguntando, e a coisa nunca tem fim. E é interessante, um dia eu estava sentado à mesa, a minha filha, ela olhou para mim, olhou para minha mão, e ela percebeu um negócio meio amarelado, ela, papai, o que é isso, papai?
Aí eu falei, filha, é um calo. Se fosse o Caleb ia falar assim, ah, beleza, é um calo, continua tomando café. Só que as mulheres não se contentam com é um calo. Ela falou assim, ah, é um calo. Mas como é que se forma? O que é um calo? Aí eu expliquei o que é um calo. Só que ela não quer simplesmente só saber o calo, ela quer saber como surgiu o calo da minha mão. E foi interessante que naquele momento eu comecei a falar com ela sobre isso. E eu pensei quando eu era garoto, né? Na época que eu era garoto, meu pai trabalhava em escala de 24 horas, e meu pai, sempre, na véspera dele trabalhar, era um momento de muita aflição no meu coração, que ele sempre inventava uma tarefa para mim no dia seguinte, para eu passar o dia inteiro ocupado. Né? E a minha casa, desde eu era garoto, eu sempre lembro da minha casa em obra, estava sempre em obra. Eu já brinquei com meu pai, falei que o ministério dele é fazer obra nas casas, e quando está quase pronto, ele se muda, ele vai para outra casa, ele deixa a casa para outra pessoa. E eu lembro que quando a gente, acontecia muitas vezes isso, quando a gente estava em casa, chegava material de construção, meu pai, amanhã você bota a areia para dentro, amanhã você põe a terra para dentro, amanhã você põe os tijolos para dentro. E era sempre isso. Então, à medida que eu ia trabalhando, fazendo isso e tal, então, pegar pá, pegar enxada, pegar tijolo, então, com o tempo aquilo ia ferindo a mão. Você ia virar laje, quem é mais do subúrbio sabe, quem nunca, Quem nunca? Vamos virar laje, galera, faz uma feijoada na casa, faz uma angu à baiana, junta todo mundo, vamos virar laje. Então, o processo, de você pegar pá, de você pegar enxada, nos primeiros contatos você, machuca a mão, fica aquela bolha, às vezes sangra um pouco. Acontece a primeira, acontece a segunda, acontece a terceira, a quarta, e aquilo vai acontecendo com alguma frequência, e chega num momento que começa a calejar a sua mão, e não dói mais. Você pega a pá, pega a enxada, pega a ferramenta, e aquilo já não vai mais machucar. E eu fui explicando isso para ela. E ela falou assim, mas papai, se eu enfiar a unha aqui não dói? Aí eu falei, não dói. E ela foi e enfiou a unha, e que ela quer testar, A coisa é conceitual e empírica, Ela tem... E eu falei assim, não, filha, não dói mais. E ela enfiou a unha no calo e não dói mais. Então, nós pensarmos sobre isso faz com que a gente reflita sobre a nossa própria vida. Por que eu estou compartilhando esse pensamento com vocês? Por vezes, até mesmo o gentio, aquele que está afastado do Evangelho, mas que tem em seu interior a lei moral gravada no seu coração, no primeiro contato com a iniquidade, ela pode ferir. Aquilo escandaliza, machuca, Só que a pessoa pratica novamente. Fere, machuca, pratica novamente. Fere, machuca, já não machuca mais tanto, já não fere mais com tanta intensidade. E pratica novamente. E pratica novamente. Chega um momento em que a alma começa a ficar calejada. O coração começa a se tornar indiferente a isso. Se a gente olhar para os nossos dias, olhar para a TV, para as mídias sociais, a gente vai se dar conta quanta coisa a gente tem em contato hoje, que se fosse há 15, 20 anos atrás, se nos fosse apresentado na TV ou na internet, nós ficaríamos chocados. Contudo, essa cultura de banalizar a iniquidade, ela está tão presente nos nossos dias que nós mesmos precisamos estar atentos para que essa falta de sensibilidade não habite no nosso coração. É necessário que a gente esteja atento para que a iniquidade seja algo que continue causando ferida no nosso coração. Porque a repetição contínua pode fazer com que nós nos acostumemos com aquilo que é escandaloso, com aquilo que fez com que Cristo fosse para a cruz do Calvário. Para que nós tenhamos essa leitura, essa visão acerca da vida,
é importante que a gente lembre das mulheres, né, que são mais detalhistas, que olham as coisas com mais profundidade. É necessário que a gente analise todas as implicações daquilo que está diante da gente. Quando a gente para e pensa sobre essa ausência de sensibilidade, a gente precisa pensar que isso é muito mais sutil do que por vezes se apresenta. Paulo aqui, ele diz o seguinte, no versículo 19, ele diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É importante que nós tenhamos em mente que, a partir do momento em que essas coisas entram nas nossas vidas e nós não damos a elas o devido tratamento, essa mesma insensibilidade pode habitar no nosso coração. É o fato de nós permitirmos que o contato com a maledicência não nos escandalize mais. É nós permitirmos que o olhar impuro não cause mais vergonha no nosso coração. É nós permitirmos que nós tratarmos a nossa esposa não mais com o temor de ter em mente o tratamento que Cristo deu à sua igreja, que é isso que a gente vai ver mais à frente em Efésios, que isso não nos cause arrependimento. Esse é o perigo de nós cairmos no erro, incorrermos no erro de cultivarmos corações insensíveis. Esse é o erro, né, o perigo de nós conduzirmos a nossa própria vida sem estar com os corações atentos a tais realidades. Quando a gente olha para isso, é importante nós pensarmos que o comentário maledicente precisa ser acompanhado do temor, do desejo de refrear a própria língua. Mas de acordo com aquilo que a gente falou lá no início, lembra-se do texto da pregação do pastor, do Thomas Chalmers, do escocês, não se trata de um conjunto de regras. Trata-se de lembrar-se de quem nós fomos alvo, do amor de quem nós fomos alvo. Existe alguém que nos amou, e nos amou com tanta intensidade, que viveu uma vida reta, justa, santa, e derramou a sua própria vida no Calvário por amor a mim e a você. Então, quando nós nos aproximamos desse amor, nós passamos a entender que viver uma vida que aponte para esse Salvador faz sentido. Não simplesmente por questões racionais, mas por questões afetivas. Porque os nossos afetos foram cativados por esse Senhor. Porque os nossos afetos foram cativados por esse Salvador. No versículo 20, quando Paulo, depois de falar sobre essa insensibilidade, a dureza do coração dos gentios, a forma como eles se atiram de forma veloz para a prática do pecado, no versículo 20 ele diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, quando ele diz que nós aprendemos de Cristo e nele fomos ensinados, não trata-se tão somente de nós aprendermos sobre Cristo. Não significa que nós recebemos um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas e pronto. O texto, ele diz aprender Cristo. É mais do que aprender sobre Cristo. Nós aprendemos sobre Cristo e nele fomos ensinados. Significa algo que toma toda a nossa existência, que abarca tudo o que somos, que toma todas as áreas da nossa vida. Significa tomar posse de algo que ocupa toda a nossa existência. Isso significa aprender Cristo. É mais do que aprender sobre um conjunto de regras. É ter toda a vida tomada, todas as áreas da existência tomada por esse ser. Então ele diz, nele vocês foram ensinados. Quando a gente para e pensa sobre isso, ele
aponta para a existência de uma transformação de vida, não simplesmente o contato com informação. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque o pecado, a tentação, ela sempre se apresenta a nós numa taça de ouro. O equívoco, ele sempre vai ser colocado diante de você com uma capa reluzente. O pecado, ele sempre nos promete mais do que ele pode dar. Em Apocalipse 17:4, um comentarista chamado William Hendrickson, ele fala sobre isso, citando o livro de Apocalipse, em que ele fala sobre a grande prostituta que tem uma taça de ouro nas mãos, cheia de iniquidade. Ou seja, quando você olha a taça de ouro cravejada de pedras preciosas, pode até parecer muito atraente, muito reluzente, muito cativante. Contudo, dentro dela só tem aquilo que conduz à perdição. E Paulo diz, não foi isso que vocês aprenderam. Ele aponta para o fato de que nós fomos chamados para um novo estilo de vida, para uma nova forma de conduzir a existência. E ele fala sobre despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. É algo que está no campo da vontade, é algo que depende da gente, isso tem a ver com santificação. Nós também falamos sobre isso hoje na reunião do capítulo 1. Tem a ver com algo que tem a ver com uma decisão nossa, uma escolha que nós fazemos. Porque quando nós estamos de alguém que não é religioso, pode acontecer o que está registrado aqui no livro de Efésios, dito por Paulo. A pessoa que não é religiosa, que não tem o temor da religião, ela pode simplesmente se entregar à prática do pecado, cometer toda espécie de iniquidade, viver uma vida odiosa, imoral, condenável até mesmo por aqueles que não são frequentadores de igreja. Contudo, aqueles que têm uma tendência a ser mais religiosos, podem entregar-se ao legalismo, achar que podem estabelecer um conjunto de regras, viver de acordo com essas regras e, contudo, estarem vestidos do velho homem, aquele que faz aquilo que não edifica, que não glorifica a Deus, que fere a si mesmo, que fere ao outro. Eu gostaria de convidá-los para pensar um pouquinho sobre isso, porque essa tentação de, por vezes, entregar-se à adoção de um conjunto de regras, de seguir uma receita de bolo, ela tem muito mais a ver com a gente. Dificilmente entre nós vai existir alguém que simplesmente vai se entregar à prática da iniquidade de forma desenfreada. Às vezes acontece, pessoas que cometem tais pecados, que você fala assim, poxa, mas como é que pode essa pessoa, nem tanto tempo tendo contato com o Evangelho, tem uma prática tão apartada da mensagem que tanto ouviu? Mas eu creio que entre nós, a nossa inclinação maior seja entregar-se ao conjunto de regras. E isso faz também com que a gente traga com a gente o velho homem, porque significa aquele que consegue comprar através do seu desempenho, da autoajuda, aquilo que eu consigo fazer, aquele que consegue comprar o favor de Deus. Um equívoco, um engano. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Eu gostaria de ler com vocês dos versículos 21, do versículo 21 ao 31. Gálatas, capítulo 4, aqueles que porventura não estiverem com Bíblia, podem acompanhar aqui na projeção. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca teve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido.
Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo, aqui em Gálatas, ele está pegando um episódio ocorrido, né, no Antigo Testamento, em que Abraão tem 2 filhos. Ele tem um filho, né, como sua esposa tinha dificuldade de ter filhos, Sara era estéril, ele se relaciona com a escrava de Sara e tem um filho, Ismael. Depois, Deus cumpre a promessa que já tinha feito a Abraão e dá a ele um filho de Sara, Isaque. Só que num determinado momento, né, por conta de uma contenda familiar, Sara obriga Abraão a mandar Ismael e Agar para o deserto. Ou seja, o filho que poderia ser concedido a ele, de acordo com aquela prática cultural, né, a escrava podia gerar filhos para o seu senhor, aquilo que a lei poderia abonar, Deus fala o seguinte: olha só, manda ela para o deserto, faz o que Sara está mandando, manda ela embora para o deserto. Quando nós nos relacionamos com Deus, tentando cultivar esse espírito religioso e legalista, de tentar, através do nosso desempenho, comprar o favor de Deus, nós queremos manter Agar e Ismael dentro de casa. Só que Deus fala para a gente assim: olha só, você quer experimentar da promessa? Manda para o deserto. Manda embora para o deserto. Tira isso de dentro da tua casa. Tira essa tentação de dentro, debaixo do seu telhado. Tira isso da sua vida, essa tentação de tentar comprar o favor de Deus. O que você tem, o amor do qual você foi alvo, isso te foi concedido mediante graça. Você é alvo de um amor que você não merecia. Não adianta, por mais bonzinho que você pense que você é, por melhor que seja o seu desempenho moral, o que você tem, aquilo que está sobre a sua vida, só te alcançou porque eu te amei. Porque eu tinha um projeto antes de que você existisse. Antes de que teus dias fossem escritos, eu já tinha uma relação de amor com você. A tua história, teus dias estavam muito bem contados quando ainda nenhum deles existiam. Então você começa a pensar sobre isso e começa a entender que por mais que você tente se empenhar para comprar o favor de Deus, não há nada que possa fazer com que você se torne aceitável. Porque Deus te amou antes que você existisse. O amor de Deus pela tua vida já era uma realidade antes de que você fizesse bem ou mal. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente escolheu te amar. Então, quando a gente entende isso, isso é libertador. Isso tira da gente essa tensão de tentar ficar cultivando uma performance pronto para poder acusar o outro. Isso faz com que a gente passe a ter um coração mais misericordioso, mais cuidadoso com o outro, mais amoroso com o outro e mais grato por aquilo que foi feito na nossa própria vida. Então, meus irmãos, quando a gente olha para isso, e Paulo fala o seguinte: olha só, vocês foram chamados para despirem-se do velho homem. O amor do qual vocês foram alvo é algo majestoso. Olhe para a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Jesus escolheu te amar. Antes de te conhecer, antes que você viesse, antes que você visse a luz, Jesus resolveu te amar. Então isso faz com que a gente pegue a maledicência, pegue a iniquidade, pegue a sedução que a pornografia traz no nosso coração, o amor ao dinheiro. A gente olha para tudo isso e fala assim: olha só, não quero mais saber de você. Eu quero vestir-me do novo homem. Isso não é feito, em algumas traduções diz, renovem sua mente no Espírito. Algumas traduções dizem isso. Ou seja, a gente não faz isso por nossa escolha. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós temos contato com as Sagradas Escrituras, à medida que nós oramos, que nós buscamos ao Senhor em oração, à medida que nós experimentamos a visitação do Seu Santo Espírito, todas essas coisas elas vão começando a ficar opacas, vão perdendo a cor, vão perdendo o brilho.
A taça de ouro da prostituta de Apocalipse 17, ela começa a ficar enferrujada diante dos nossos olhos. Tudo isso começa a perder a graça. Faz sentido quando a gente olha para Provérbios e diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós começamos a desejar aquilo que é excelente. E isso faz com que o nosso coração se incline para tais coisas, não porque a gente começa a tomar um cuidado rigoroso com as nossas atitudes e com as nossas falhas. Mas isso começa a brotar no nosso coração de forma muito natural, porque é o próprio Espírito nascendo no nosso coração. Um pastor, um missionário que eu gosto demais, o pastor Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte, o primeiro chamado da igreja não é ir e fazer discípulos, o primeiro chamado da igreja não é adorar o Senhor, o primeiro chamado da igreja é morrer. Nós precisamos sepultar a antiga criatura, nós precisamos nos despir do velho homem. Elias, quando faz o sacrifício, diante dos profetas de Baal, ele vira para o povo e diz, até quando cocheareis? Se querem adorar a Baal, adorem a Baal, mas se vocês querem adorar o Senhor, adorem ao Senhor. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, ele pede que removam a pedra. E ele diz, olha só, tirem a atadura dele, desempeçam para que ele possa andar. Por vezes a gente, após a pedra ser removida, Deus já ter nos ressuscitado, a gente continua carregando trapos de morte por onde a gente passa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, gente, vocês devem despir-se da antiga criatura, vocês devem despir-se do velho homem, revistam-se do novo, mergulhem a mente no Espírito Santo, estejam imersos na palavra do Senhor, estejam em contato com Deus em oração. A nossa vontade, isso não é algo que nós fazemos cotidianamente a partir das nossas escolhas. Não funciona assim. Não dá certo. Nós nos tornamos legalistas. Então Paulo diz, renovem a mente no Espírito, aproximem-se do Senhor. No filme As Crônicas de Nárnia, é muito interessante, tem um momento que um dos personagens, a cobiça dele por ouro faz com que ele se transforme num dragão de ouro. Não sei quantos viram o filme ou leram a obra. E no momento que ele tem contato com o poder do Aslan, é como se aquilo fosse arrancado da sua pele. É o despir-se da velha criatura, é o despir-se do velho homem. Isso acontece à medida que a gente se aproxima de Cristo. Queridos, não existe espaço para coexistência entre o velho homem e o novo homem. O velho homem, ele começa a cheirar mal. O velho homem, ele cheira mal. Com isso em mente, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los, hoje, segundo domingo que nós celebramos a ceia, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ano novo, vida nova, né? A gente deve se despir do velho homem e vestir-se do novo. Celebrar a ceia é sempre lembrar, trazer à memória o sacrifício que foi feito em nosso favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, meus irmãos, hoje, J. Coelho e a Rosana estão se aproximando, vão estar distribuindo os elementos da ceia.
Hoje, a gente traz à memória a obra graciosa realizada por Cristo na cruz, que viabilizou o nosso despir-se do velho homem e o vestir-se do novo. A celebração do sacrifício feito por Cristo na cruz. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente pudesse ter um momento de oração, fechar os olhos, que a gente pudesse orar nesse momento. Paulo nos convida a examinar o nosso próprio coração. O momento da ceia não é um momento dos dignos se aproximarem da mesa do Senhor. O momento da ceia é o momento em que aqueles que estão famintos por graça, aqueles que reconhecem que têm fome de justiça, aqueles que reconhecem que pecaram, aqueles que reconhecem que carecem de um Salvador, que carecem de alguém que tenha morrido em seu lugar. É o momento desses e dessas se aproximarem da mesa. Então, que a gente possa orar, falar com o Senhor, se arrepender daquilo que tem nos acusado e se apropriar do sacrifício feito na cruz. Deus Santo, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo sacrifício feito em nosso favor. Te pedimos, Deus, que esse momento, Senhor, o contato com os elementos da ceia, possa trazer à nossa memória tão grande amor, tão grande salvação realizada em nosso favor, Deus. Deus amado, nós te agradecemos e te pedimos, Deus, que o Senhor possa assistir-nos nessa caminhada, ajudar-nos, Deus, ajudar-nos a vivermos vidas que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém.